Boa tarde, crianças. Nós vamos dar continuação agora na nossa aula de língua portuguesa de segunda-feira, dia 13, tudo bem? A gente vai continuar usando o nosso livro de português, mas agora nós vamos lá para a página 84, começar um novo capítulo. O nome desse capítulo é Uma História Contada em Quadrinhos. Então, agora nós vamos estudar um pouquinho de como é a estrutura das histórias em quadrinhos, que também são chamadas de HQs, tá bom? Então vamos lá. Ponto de partida. Observe os elementos a seguir. Então, nosso livro trouxe pra gente aqui, ó, nessa parte, alguns elementos que são encontrados onde? Ó a perguntinha aqui, onde podemos encontrá-los? Podemos encontrar esses elementos aqui, ó, lá nas histórias em quadrinhos. O que essas palavrinhas aqui representam? Elas representam alguns sons. Fora que tem os símbolos que representam outras coisas que a gente vai aprender daqui para frente. Então vamos seguir. Entender língua portuguesa. Você lê revistas em quadrinhos? Conhece personagens desse universo? Neste capítulo, você vai estudar os elementos que compõem as histórias em quadrinhos e vai exercitar a produção de uma HQ. Também participará de uma apresentação, cantando com seus colegas. Vamos lá? Os segredos do texto. Histórias e quadrinhos, formatos e características. Vamos lá, gente. Cascão é o personagem que faz parte da Turma da Mônica. A seguir, leia uma de suas histórias. Então, tem uma historinha aqui, uma história em quadrinhos muito legal do Cascão. Eu quero que vocês leiam prestando muita atenção, não só no texto, mas em tudo que está mostrando aqui na história em quadrinhos. Ó, as conversas em balões. Ó aqui, o que será que é isso aqui que está saindo do Cascão? Olha quanta coisa interessante que tem aqui nessa história em quadrinho. Então, eu quero que vocês prestem atenção em todos os detalhes, tudo bem? Vamos para a próxima página agora. Página 86. Deixa eu chegar lá. Na página 86, começa com a gente com umas perguntinhas. Perguntas do texto, da história em quadrinhos. Então, o que é? É uma interpretação. Você já conhecia esses personagens? Quais são os seus nomes? A primeira perguntinha é pessoal, a segunda tem resposta no texto. 3. Qual o problema que Cebolinha está enfrentando? Então, aí nessa história, falou pra gente, mostrou que está acontecendo um problema aí. E vocês vão responder pra tia aqui no livro qual é o problema que o Cebolinha está enfrentando aí nessa história. Número 4. No primeiro e no segundo quadrinho, Cebolinha faz uma piada com o Cascão. Como é possível afirmar isso aí? Como é que eu sei, observando uma história em quadrinhos, lendo, prestando atenção nos detalhes, como é que eu sei que aquilo é uma piada? Eu vou dar uma dica para vocês. Por exemplo, e piada não quer dizer que seja engraçado, tá, gente? No primeiro quadrinho, tem lá aquilo que eu já dei uma dica para vocês. O que será que é aquilo que está saindo debaixo dos bracinhos do Cascão? E o Cebolinha tá fazendo assim, ó. Ele tá tampando o nariz. Então, vamos prestar atenção nos detalhes para a gente ver qual é a piada que está acontecendo aí no primeiro e no segundo quadrinho, tudo bem? Já no número 5, tá pedindo para a gente reler estes quadrinhos e observar o formato dos balões com as falas. Então, a gente tem que prestar atenção que o formato dos balões, ele não é igual. E isso tem um motivo. Letrinha A. No balão do primeiro quadrinho, Cebolinha está gritando ou falando com um tom de voz normal? Vocês vão saber responder só de observar o balão. Como é o contorno do balão? Então, vocês vão explicar, ó, como que é o contorno desse balão aqui, tá bom? Vamos para baixo agora.
no segundo quadrinho, o que os balões indicam, como é o contorno deles. Então, a gente vai observar aqui, ó, principalmente essas bolinhas aqui. O que o Cebolinha está fazendo? O que esses balões indicam? Que o Cebolinha está? Como é o contorno dos balões? Vocês vão responder isso aí também, tá joia? Depois, nós temos aqui a número 6. O que pede para a gente fazer? Troque ideias com seus colegas e depois desenhe como seria o balão de fala que indicasse que Cascão está sussurrando, ou seja, falando em voz baixa, para Cebolinha sobre o que está acontecendo no dia de hoje. Então, vocês vão tentar imaginar aí como que seria o balão de sussurro e desenhar aí do jeito que vocês imaginam, tá bom? Vamos para a questão 7. Leia agora o final da narrativa. Será que Cebolinha descobriu que dia é hoje? Então, vocês vão ler a história em quadrinhos com muita atenção. E a gente vai lá para número 8. Opa, subiu muito aqui. Bom, Cebolinha parece um pouco decepcionado com o desfecho da história. No espaço abaixo, desenhe um outro final para a história. Então, o que eu quero que vocês façam aqui no número 8? Vocês vão criar um novo final para essa história, mas usando história em quadrinhos, tá bom? Então, tem que lembrar que os diálogos, ou seja, as conversas nas histórias em quadrinhos, elas acontecem dentro dos balões, que tem aquelas palavrinhas que representam o som. Então, é muito importante que essa história seja organizada para que vocês entendam como que vai ser esse novo final, tá bom? Bom trabalho, crianças. Um beijo, até mais!